Carta aos Hebreus, seu capítulo 13. E hoje nós vamos encerrar a nossa exposição na Carta aos Hebreus. E assim nós chegamos ao 35º sermão nessa carta. Bastante, né? Deu para a gente esmiuçar um pouquinho esse texto da palavra do Senhor. Texto riquíssimo, que nos fala sobre a supremacia de Cristo, uma fé firme no Senhor e nos leva ao crescimento. Diga de passagem, nós vamos terminar essa exposição com o autor bíblico nos dando algumas recomendações para o amadurecimento cristão. Era o que ele queria. Ele começa nos dando orientações para o fortalecimento na fé, e ele termina no capítulo 13, nos dando algumas recomendações para que nós amadureçamos, irmãos. E esse é o objetivo nosso como cristãos, amadurecer em Cristo Jesus. Eu vou ler o texto, você acompanhe na sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, nós vamos ler do 7 até o 25 para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim o texto das Escrituras: os deveres espirituais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum a vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Te louvamos, Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de hoje encerrarmos, Deus, essa exposição das Escrituras, e durante todo esse período, Senhor, nós podemos aprender a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos lhe pedir que também agora, nessas recomendações finais que o autor bíblico nos traz, inspirado pelo Senhor, pelo Teu próprio Espírito, que nós, Senhor, também cresçamos espiritualmente,
de acordo com o teu querer. Dá-nos, Deus, a iluminação e a orientação do teu Espírito, para que o nosso coração seja fortalecido na tua graça e cresça para a honra e glória do teu nome. Amém. Essa semana, diante da correria, eu passei aqui e tinha 2 irmãos aqui cuidando do nosso jardim. Então, eu vim aqui e eles estavam desfigurados aí no sol, todos sujos, mexendo naquela terra, revolvendo as coisas. E eu estava prestando atenção, encostei no portão ali e vi eles ali mexendo. Ele era perto da hora do almoço, né? Estava ali o pastor Eliandro, o Vinícius ali cuidando, e eles mexiam com aquelas plantas da jardinagem. Ele falou: pastor, a gente já tirou isso aqui do vaso, a gente já colocou fertilizante aqui, já colocou adubo, compramos regadores, ajeitaram, podaram alguns arbustos, tudo isso com vista ao crescimento. Então eles mexeram com aquele jardim. O jardim, se deixasse ele ali simplesmente plantado, assim como estava, né? Ele não ia se desenvolver. Eles mudaram algumas plantas de lugar. Eles perceberam que em alguns arbustos tinha uma manta embaixo que estava impedindo que os nutrientes, sabe quando eu ia ver isso? Nunca. Que os nutrientes chegassem até a planta. Eles tiraram aquela manta que impedia os nutrientes, tiraram pedras, remontaram pedras, ou seja, eles cuidaram daquele jardim. Um jardim para que se desenvolva, para que ele tenha um crescimento ideal, para que a sua beleza se torne visível aos olhos de todos aqueles que direcionem os seus olhares para ele, precisa ser cuidado, precisa ser cultivado. Há que se ter trabalho, há necessidade de um labor, há necessidade de uma disciplina. Quando eu vim aqui ver os irmãos trabalhando, eles estavam debaixo do sol, eles estavam sujos à hora do almoço, lidando com aquela terra, lidando com aquele material, podando árvores, mexendo com aquilo, para que aquilo se tornasse visível, para que aquilo se tornasse belo. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Nós, de uma certa forma, somos como um jardim de Deus. Nós somos plantados por Deus para que o mundo olhe para nós e veja em nós a beleza do Evangelho de Cristo. Eu não sei se você prestou atenção naquilo que nós cantamos hoje aqui, nas coisas que nós cantamos hoje aqui. Desde o primeiro ao último cântico. Quero, inclusive, aproveitando que você está com as letras dele aí no seu aplicativo, no WhatsApp, que você dê uma olhada nas letras daquilo que você cantou. Se for: Senhor, na tua presença eu estou reunido aqui, vim aqui só para te adorar e fazer o seu nome grande, porque o meu Deus é grande, eu vou cantar que ele é grande, e todos vão ver que ele é grande. E eu faço isso como uma oferta de amor ao Senhor, e eu ofereço mais do que dinheiro, estou oferecendo a minha vida, porque minha vida foi paga pelo sangue de Cristo Jesus, que me alcançou porque eu recebi a graça de Cristo. É isso que você cantou, é isso que nós cantamos. É uma verdade maravilhosa, mas assim como um jardim, ela precisa florescer lá fora. As pessoas precisam ver. Enquanto cristãos, nós somos esse jardim de Deus que precisa ser cultivado para um amadurecimento, para mostrar a beleza do caráter de Cristo formado em nós. Mas como a gente faz isso? Através da aplicação da palavra, através do labor da palavra, através da lapidação da palavra, através da disciplina na palavra de Deus. Por várias vezes, o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo também, aplica a ideia de um atleta ao Evangelho. Diz que um atleta, ele se domina, ele trabalha para que ele se desenvolva. Nós também precisamos fazer isso, né? É importante nós lembrarmos, irmãos, aqui nesse último sermão, que a carta como um todo aos Hebreus, ela foi dirigida a irmãos que estavam se afastando da fé. Eles estavam enfrentando problemas, estavam enfrentando lutas, estavam enfrentando perseguições, e em vez deles florescerem
como um belo jardim, eles estavam murchando. E o que o autor está fazendo aqui? Ele está sulcando a terra. O autor falou, peraí. Algo de errado não está certo. O autor pega e entra nesse jardim e fala, peraí, irmãos, vocês tinham que estar florescendo. As pessoas ao redor precisavam estar olhando para vocês e olhar, peraí, olha, naquele jardim há uma beleza diferente. Aquele jardim é o jardim de Cristo, mas vocês estão murchando. E o autor começa a cavar fundo, nos mostrando a supremacia de Cristo, a pessoa de Cristo. Fala, peraí, irmãos, vocês perderam essa noção. E ali do capítulo 1 até o capítulo 6, ele nos mostra que Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a qualquer tipo de relação religiosa que nós possamos ter no nosso coração. E ele faz com que isso salte aos nossos olhos para avivar, para revigorar a nossa fé. Depois, a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, ele nos mostra o sacerdócio de Cristo, como nós somos conduzidos por Cristo e agora nós temos um livre acesso a Deus, mostrando, olha, vocês não estão mais limitados, vocês não precisam de um templo, vocês não precisam de um lugar, vocês não precisam de um sacerdote intermediando algo. Cristo, de uma vez por todas, ofereceu um sacrifício, de maneira que vocês podem se achegar direto a Deus. Então vocês têm uma liberdade. Cristo é superior a Arão, Cristo é superior à antiga aliança. Vocês não têm por que murchar. Vocês podem reverdejar, vocês podem vicejar, porque Cristo deu uma nova vida. Não há mais barreiras. E ele, a partir do capítulo 11 até o capítulo 13, onde nós chegamos aqui, ele nos fala dessa prática, desse vigor, que é a fé em Cristo, sendo superior a todas as outras coisas. E ele nos termina aqui, exatamente nos dando essas recomendações para amadurecimento. É como se, uma vez que ele revolveu a terra, e eu imagino que é o que o pastor Eliandro e o Vinícius querem daqui uns dias, que a gente olhe para aqueles jardins ali, aqueles arbustos, tem algumas florezinhas, e a gente olhe, e acho cada vez, eu já acho lindo do jeito que está, né? Mas que a gente veja cada vez mais bonito, que a gente veja mais flores, que Cristo quer que o mundo olhe para nós, e veja a beleza do Evangelho em nós. E como pode acontecer isso? Ele dá algumas recomendações aqui. A primeira delas, eu não vou gastar muito tempo, nós já vimos a miúde a semana passada, que é a respeito da liderança, que nós devemos respeitar a liderança. Versículos 7, 17 e 24, ele fala, lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Obedeçam, versículo 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário isso não terá proveito nenhum para vocês. Verso 24, saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam saudação. Como nós já vimos, por 3 vezes o autor de Hebreus enfatiza a importância da liderança da igreja, e aqui ele nos mostra 3 posturas que nós devemos ter para com a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos e todos aqueles que nos lideram. Ele fala, lembrem-se dos seus líderes, ou seja, considere a liderança da igreja. Isso é algo importante, irmãos. Uma igreja sem liderança é uma igreja fadada a se perder. Eu lembro-me que há anos atrás, quando foi introduzido no Brasil o movimento de igreja em células, uma das coisas que aconteceu com a igreja foi esfacelar a igreja, porque acabaram com a ideia de liderança. Não, todo mundo pode fazer de qualquer jeito, e a igreja se esfacelou. Foi um problema para a igreja. Porque pessoas completamente sem o preparo para aquilo, sem o chamado para aquilo, estavam tentando assumir aquilo que não era para assumir. E a Bíblia diz, considerem as suas lideranças, os seus líderes. E aqui, no caso, ele inclusive se coloca, ele está escrevendo, depois no final ele vai falar sobre isso. Lembre de mim também, eu que estou escrevendo. Fala, obedeçam aos seus líderes, já falamos isso semana passada, com bastante exaustivamente. Obedeça o quê? Na palavra de Deus, o líder ele deve ser obedecido nas Escrituras. Saúdem, aproximem-se dos seus líderes. Já vimos que isso traz uma responsabilidade para a liderança da igreja, e a igreja precisa estar atenta a isso, irmãos. Nós não podemos ser levados por vento de doutrina. Nós não podemos ser levados por tantas coisas que nós temos visto aí.
Há uma responsabilidade na liderança e a igreja precisa aferir essa responsabilidade. Lembra que nós lembramos, né, dos irmãos de Bereia, o apóstolo Paulo pregando e os irmãos de Bereia conferindo. Deixa eu ver se é isso mesmo que Paulo está falando. Deixa eu ver se confere. Nós precisamos fazer isso também. O pastor está pregando aqui, ele citou o versículo. Vai lá ver se tem esse versículo mesmo. Confere se o pastor citou o versículo certo. Se ele citou errado, fala, pastor, o senhor citou o versículo errado, a referência está errada. Dá uma olhada. Confere se é aquilo. Se a explicação que ele está dando sobre aquilo, confere com o contexto. Então os líderes, eles têm uma responsabilidade, devem exercer uma liderança para que sejam considerados, obedecidos e para que as pessoas se aproximem dele. E o texto já diz como deve ser isso. Ele diz o quê? Os líderes pregam a palavra, ou seja, o líder tem que pregar a palavra. Quer liderar a igreja de Cristo? Como é que se lidera a igreja de Cristo, irmãos? Pregando a palavra de Deus. O problema é que hoje o povo não está mais querendo ouvir a palavra de Deus. Há tempos atrás, né, muitos anos atrás, o romanismo dizia, e diz ainda, a plenos pulmões. Os crentes falam que é só escritura, só escritura. Não é só escritura, né? Saudosos os tempos, quando só o romanismo dizia isso. Hoje nós estamos vendo um movimento evangélico dizer isso, irmãos. Que não é só escritura. E vou dizer mais, você pode espantar com o que eu vou dizer aqui, mas eu espero que você entenda. Há mais virtude, não há virtude nenhuma em nada disso, mas há menos desvirtude no romanismo do que nos evangélicos. Porque no romanismo ainda ele se pega numa tradição de milênios, hoje se prega no ideias da minha cabeça que nasceram ontem à tarde. A molecada brinca, né? A gente vai conversando com os meninos aqui, eles falam, no livro de imaginares, no livro de inventares, né? É mais ou menos nisso. Veja bem, por que os líderes devem ser obedecidos? Porque eles pregam a palavra. Ou seja, quem deve ser obedecido? A palavra. Então, os líderes precisam desaparecer atrás do evangelho. Outro aspecto sobre a liderança, eles precisam ter fidelidade a Cristo como objetivo de vida, irmãos. Considere atentamente o fim da vida deles. Se você vir um ministro do evangelho, seja de qual denominação for, cuja vida dele não seja de ministro do evangelho, você precisa levantar uma anteninha. Assim. Peraí. Algo de errado não está certo. Se a vida dele não for condizente, e aqui eu não estou dizendo que ele seja perfeito, mas eu estou falando aqui como pastor, eu sei quão pecador eu sou. Não é isso que eu estou dizendo, você sair procurando perfeição. Na mesma medida que eu sei quão pecador eu sou e quão indigno eu sou, até da tarefa de estar aqui, eu sei da responsabilidade do chamado e o Senhor sabe do meu coração o quão fiel eu procuro ser. Estava lá no presbitério falando com os meninos, né? Ontem teve uma reunião do presbitério, né? E a gente foi mais uma vez falando do Lennon lá, que vai ter a prova dia 5, nós vamos se passar. Falei, irmão, não tem se passar, ele vai passar. Esse se vocês tiram, ele vai passar. O Lennon olhava assim para mim e falei, vai, irmão, vai passar sim. Pela fé e pela opressão. Não, pela fé, vai passar, em nome de Jesus. Né? E eu lembro que um dos meninos estava lá para ser analisado, tal, e até um pastor que foi pregar lá, falou, rapaz, toda vez que eu subo para pregar, me dá uma tremedeira nas pernas. Eu falei, todas as vezes que eu subo para pregar no púlpito da minha igreja, dá uma tremedeira nas pernas. Eu sinto o peso da responsabilidade. Qual que é a minha preocupação, irmãos? Não é com performance. Minha preocupação é ser fiel. O que eu tenho que fazer aqui é explicar o texto das Escrituras para os irmãos. Outro aspecto, irmãos, olha que o texto diz, por que os líderes devem ser observados? Porque eles cultivam uma fé digna de ser imitada. Exemplo de piedade. Imite a fé deles, irmãos. Se você tiver que imitar a fé de alguém da igreja, você precisa olhar para a liderança. Não, pastor, a liderança da minha igreja não dá para imitar a fé deles. Então o que você está fazendo lá? É uma pergunta que você precisa se fazer. O que você está fazendo em uma igreja que você não pode imitar a fé dos que lideram essa igreja? O que você está fazendo lá? E lembra que nós não estamos falando de perfeição, você está lembrando disso? Nós estamos falando de homens, pecadores, gente com pé de barro, quebradiço. Você beliscar dói.
Gente que você não precisa de lupa para procurar pecado. Anda com ele 2 dias. 2 dias eu estou dando assim, um parcimônio, tá, irmãos? Não precisa, às vezes, 2 dias, né? Às vezes não precisa horas. Tá? São homens de fé. São homens de conduta que buscam, que creem no Senhor. Lembrando que um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não tem pecados. O único homem das Escrituras que foi chamado segundo o coração de Deus, nós conhecemos os seus pecados a miúde, escancarados aos olhos de todos. Davi, quem não lembra da história com Betseba? Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele amava, temia o Senhor, e tão logo ele foi confrontado no seu pecado, não tão logo assim, mas tão logo ele foi compungido pelo Senhor, constrangido, ele voltou-se ao Senhor. Por que eu digo não tão logo? Leia o Salmo 32 e o 51, você vai entender que Deus precisou pôr uma mão pesada em cima de Davi, até que ele se arrependesse, mas ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Olha a fé dos líderes. Veja se eles seguem o modelo de Cristo, que é o mesmo ontem, hoje. Cristo não mudou, tá, irmãos? Esse texto aqui já deixa claro, não tem um Cristo 2024 que vai lançar 2024 modelo 25. Não tem. Ele diz, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa história de atualizar a Bíblia, de atualizar o Evangelho, de atualizar a graça, irmão, cai fora disso. Hebreus 13:8 resolve essa parada, tá? Então veja bem, irmãos, por que precisa ter uma boa relação com a liderança? Porque a liderança é uma ferramenta de Deus para proteger a igreja. Já citamos a semana passada, João Calvino afirma, o verdadeiro pastor tem 2 vozes, uma para chamar a ovelha, outra para espantar os lobos. Então, nesse processo, irmãos, essas recomendações de amadurecimento do cristão, em primeiro lugar, respeite a liderança. Segundo, irmãos, tomemos cuidado com a heresia. Irmãos, isso é um problema nos nossos dias. Olha o que diz o versículo 9. E é um problema nos nossos dias que vem lá de trás. Está lembrando que Hebreus, escrito aí, vamos, anos 90, 70, 90. Não é agora não, é 70, 90 da era cristã. Não é 1970, 1990. 70, 90 da era cristã. Olha o que diz o versículo 9. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se ocupam com isso. Certamente, irmãos, existia alguma doutrina falsa que estava sendo difundida na igreja, conforme se refere a essa carta. Então havia algo que estava causando perturbação na igreja. Havia algo que estava afastando as pessoas da graça de Cristo. É até possível que algumas pessoas estivessem ensinando ali que para ser salvos, houvesse a necessidade de se observar alguns rituais, cerimoniais e até mesmo dietéticos do Antigo Testamento, haja vista que o autor cita o aspecto aqui da comida, de alimentos. Então, não pode comer isso aqui, que se comer isso aqui, Deus nos salva, né? A gente vê isso, tem isso até um pouco nos dias de hoje. Comer o bacon, está no inferno, né? Não vai estar no inferno, tá? Esse negócio de bacon vegano é coisa do inimigo, né? Vamos combinar, né? Bacon é de porco. Vamos lá, né? Então, assim, é uma heresia bacon vegano. Então, havia várias heresias vigentes naquele tempo, irmãos, no primeiro século. Então, veja bem, a heresia não é um privilégio nosso. Hoje nós temos tecnologia, mas nós não inventamos o pecado. Nós não inventamos o erro teológico. Nós não inventamos o afastamento de Deus. Nós não inventamos o coração duro. Nós não inventamos a heresia. Nós só aprimoramos a forma como nós desfrutamos dessas coisas. Porque tudo isso começou no Éden. Tudo isso começou com Adão. Então, olha aqui, havia várias heresias vigentes naquele primeiro século da era cristã. Muitos filósofos itinerantes estavam influenciando o povo com ensinos opostos a doutrinas dos apóstolos, como nós vemos nos nossos dias hoje, irmãos. O que tem de pastor itinerante falando bobagem, se afastando de Cristo, pregando mentiras. Há uma diferença entre um erro teológico e uma heresia. Um erro teológico é alguma divergência de percepção, da aplicação de um verbo grego ou hebraico,
de um termo que não vai fazer diferença na nossa salvação, de uma perspectiva. Uma heresia é uma distorção da obra de Cristo Jesus. Isso é uma heresia. Algo que nos afasta, que tem por objetivo nos afastar da graça de Cristo Jesus. Por exemplo, nós vejamos algumas instruções que o apóstolo Paulo já nos dava. Por exemplo, em Mileto, ele diz aos presbíteros, lembra que eu falei da liderança? Aos presbíteros da igreja em Éfeso, lá em Atos 20, versículo 30, e que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. De onde Paulo diz que vai levantar a gente, irmãos? De dentro da igreja. Sabe de onde nascem essas denominações heréticas? Você acha que é das praças ali? É das divisões de dentro da igreja, irmãos. Eu li num livro, eu queria lembrar qual é esse livro, e aquela frase me assustou, de verdade, me assustou aquela frase. O livro muito bom, é que, se eu não me engano, é até do MacArthur. Né? O MacArthur tem essas pegadas assim bem pesadas. Diz o seguinte no livro, né? A semana passada eu falei de uma frase, depois o Felipe me deu lá o autor. Então, se você lembrar, você me manda de novo, tá, Felipe? O autor. A frase que eu falei era do Lutero. Né? No livro diz o seguinte: hoje, a dureza do coração dos homens tem aberto mais igrejas do que o Espírito Santo de Deus. Isso é para assustar. Porque isso tem um significado muito sério. Significa que muito daquilo que a gente tem visto e chamado de obra de Deus não passa de fruto de pecado de corações endurecidos. Isso é assustador. Paulo diz, no meio de vocês. Aos Gálatas, Paulo escreve o seguinte, capítulo 1 de Gálatas, versos 6 e 7. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só, Paulo diz, espera aí, vocês estão querendo voltar para um outro evangelho que não é evangelho. Isso para o que vocês estão querendo voltar não é o evangelho de Deus, não é a verdade de Cristo. Na verdade, isso tem causado perturbação e tem pervertido. Isso é uma cópia enganosa. Isso é um problema. Heresia. A gente tem que tomar cuidado com heresia, irmãos. Aos Colossenses, Paulo diz, Colossenses 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha que coisa interessante que Paulo diz. Conforme o quê? A tradição dos homens. Aquilo que eu penso que é correto. Esses dias eu estava vendo um pastor X, a mensagem estava indo boa até. Aí não sei porque do nada. Ele falou, aqui no púlpito dessa igreja não sobe ninguém com barba. Né? Na hora eu já falei, tudo bem que eu acho que nem sem barba eu seria convidado para pregar lá. Mas tá bom. Não sobe ninguém com barba, irmãos. Porque nas escrituras... E aí ele não falou, porque não tem nada nas escrituras que fala sobre isso. Aí depois que ele falou nas escrituras, ele não achou o texto, não, porque na tradição dessa igreja. Eu falei, aí o fundamento dele é a tradição da igreja, mas o que a Bíblia diz? Nós não devemos ser levados pela tradição dos homens. Esse foi um problema que a nossa igreja presbiteriana enfrentou por muito tempo. Nós sempre fomos, às vezes, uma igreja muito tradicional. Para você mudar um piano de lugar na igreja presbiteriana, irmãos, era um parto. Tinha que descolar um anjo do céu para vir arrancar o bendito do piano. O Senhor tinha que mandar um obreiro, quase igual Daniel orando 21 dias lá. Para vir um anjo trazer o piano para o canto. Porque às vezes a igreja era tradicional. Às vezes tradição de homens. Que não são do Evangelho de Cristo. Às vezes rudimentos do mundo. Modelo do mundo. Às vezes a gente traz para a igreja o modelo do mundo, irmãos. Talvez hoje a gente veja isso com maior facilidade que a gente via alguns tempos atrás. Hoje a gente vê muita igreja copiando o mundo.
E quando eu falo copiando o mundo, irmão, não é aquele negócio de pintar a parede da Igreja Preta. Até eu tenho um professor lá no Andrew Jumper, e ele é bem reformado, é o pastor Mauro Meister, né? Foi pastor do Felipe lá, e a igreja dele é pintada a parede preta. Então você imagina o que a gente não fica na orelha do pastor Mauro Meister. Você vai falar de teologia aqui, você é o pastorzinho da igreja de parede preta. Tal. Não é isso, irmão, não é de arquitetura, de parede preta. A gente passou no cinza. Não chegamos lá. Eu quase matei o presbítero Adilson do coração, quando mostrei isso aqui. Eu falei, pastor, eu falei, é cinza, Adilson, fica tranquilo, é cinza. É cinza. Né? Não é disso que nós estamos falando. Quem dera o nosso problema com o mundo fosse uma cor de parede. Que a gente comprou outra lata de tinta e pinta. Não é verdade? O problema é que a gente está copiando o mundo aqui. Ó. A gente está mundanizando as práticas, mundanizando a vida, mundanizando o vocabulário. Esses dias eu e o Vinícius estavam conversando sobre um conhecido pastor aí. Se você vê o vocabulário que ele usa no culto, irmãos. E assim, é a distorção. Se a gente vê aquela distorção bagunçada de um lado, é um pastor reformado, lê as confissões, o catecismos, tido por reformado, doutrina reformada. E ele se reúne de quarta-feira com os irmãos, os homens, para ler a Bíblia, os catecismos, fumar um bom charuto, tomar cerveja. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Algo de errado não está certo. Não segundo os rudimentos do mundo. Não é isso que é ser homem. Ser homem é Cristo. Olha para Cristo. Você quer ser um homem perfeito? Olha para Jesus. Jesus é o homem perfeito. Masculinidade perfeita é o que Cristo fez. Isso é macho de verdade, a ponto de levar uma cruz por pecadores. Cristo. Ele é o modelo. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado. Porque também nós estamos cercados de heresias por todos os lados. São vários enganos, várias mentiras, várias deturpações do Evangelho de Cristo. Nós precisamos estar atentos, pois as heresias são como veneno insípido misturado na comida. E qual é o problema do veneno? Eu lembro da história da mulher aí que deu um bolo para o marido há um tempo atrás. Eu lembro da história aí? Ela fez um bolo, acho que brigou com o marido, ficou bravo, fez um bolo, pôs veneno, deu para o marido comer. No dia seguinte sobrou bolo na casa de muita gente. Ninguém quis comer mais bolo, né? A mulher deu bolo e o marido morreu. Mas por que ele comeu o bolo? Porque o veneno era insípido, não sentiu o sabor do veneno. A heresia é assim. Ela é misturada, ela entra na igreja, a gente não percebe e come aquele negócio. Quando vê, morreu. É como consumir comida estragada. Nós emendamos a nossa viagem de férias. Eu estava lá em São Paulo, doutorado, e a gente emendou a viagem de férias. A gente quer expectativa para viajar de férias, né? Na última noite, irmãos, a Patrícia ia para lá na sexta-feira, nós viajamos no sábado. Na última noite, correria de escola tal. Aí fomos comer um jantar, daí uns amigos, chegamos lá na lanchonete para jantar, tinha uns amigos lá no fundão, falou, venham comer conosco aqui. Falei, vamos lá, nós estávamos em 3, chegou mais 3, né? Eu ia comer eu estava comendo a semana inteira um pratinho de arroz, feijão e tal, né? O que vocês vão comer? Vamos comer um lanche. Come um lanche com a gente aqui. Falei, vamos comer um lanche com vocês aqui e tal. O que veio no lanche? Uma maionese verde. Mas aquela lá era verde, esverdeada do tempo mesmo. Sabe? Quase acabei com as férias. Estava eu no aeroporto tomando 1 litro de soro, comprando na farmácia. A heresia é assim. Quando você está comendo, você não percebe. Não estava escrito lá, ó. Problema, se comer vai passar mal, vai estragar seus dias na frente. A heresia não vem escrita assim. Ela vem num pote bonito. Ela vem acompanhada de outras coisas apetitosas. Às vezes ela não vem nem junto com aquilo que é a comida principal. Ela vem como um acessório. E o pior que foi isso mesmo. Veio potinho de maionese, eu catei a batatinha e pus lá. Eu trouxe a heresia para dentro. A hora que eu pus na boca, eu falei, tem misericórdia, Senhor, que eu sobreviva. A heresia é assim. A gente precisa tomar um cuidado com isso, irmãos. Então, olha só.
Recomendações para o crescimento espiritual. Respeite a liderança. Tome cuidado com as heresias. Terceiro, confie na graça do Senhor. Irmãos, nós precisamos confiar na graça do Senhor. Olha o que o autor nos diz, versículos 10 a 13. Nós temos um altar no qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também, Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Aqui, irmãos, o autor está fazendo uma menção direta aquilo que nós vamos ler no capítulo 16 do livro de Levítico, naquilo que nós chamamos de dia da expiação, que é o capítulo central do livro de Levítico. Só para a gente contextualizar, o judeu cria que ele podia servir e agradar a Deus através de muitos rituais religiosos, tanto religiosos na prática quanto na sua dieta. Nós falamos aqui da parte dietética, comendo ou não comendo certos alimentos, né? Por exemplo, o judeu não comia carne de porco, tá? Aqui nesses versículos de Hebreus, o autor ele faz essa menção, né? Perceba que ele está dizendo aqui, olha, temos um altar onde os que ministram não podem comer. Ele está falando, gente, vocês estão se preocupando com isso? Aquele que comeu desse altar aqui, aquele que ministra nesse altar não pode comer. Porque aquele que ministrou aqui, ele saiu para fora da cidade. Ele sofreu lá fora. Segundo essas prescrições, aqui do livro de Levítico, capítulo 16, os corpos do bezerro oferecido pelos pecados do sumo sacerdote e do bode emissário oferecido pelos pecados do povo, deviam ser consumidos integralmente pelo fogo num lugar fora do acampamento. Isso vai estar em Levítico 16, versículo 27. Nesse sentido, o autor apresenta um paralelo aqui entre essa preocupação do religiosismo, dietética, e o sacrifício perfeito de Jesus. Cristo Jesus foi sacrificado fora da cidade, no Calvário, fora dos limites de Jerusalém. E olha o que ele está dizendo. Isso aponta para a realidade de que nós não temos mais um sacrifício a fazer aqui. Aquilo que deveria ser feito por nós já foi feito, em Cristo já foi feito o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais ficar preocupados com ritualismos, com faz ou não faz. Cristianismo, irmãos, não é um livro de regra assim, não. Tá? Não é isso. O Senhor escreveu a sua lei nos nossos corações. Não é um livro de normas, sim e não. O preceito é outro, é agradar a Deus no nosso coração, porque Cristo já morreu por nós. É por isso que o autor diz, em Cristo nós já temos um altar, a gente não precisa oferecer mais nada. As ordenanças ritualísticas do Antigo Testamento já não têm mais valor para nós. Cristo cumpriu todas. Ele já vem mostrando isso. Desde toda a construção da carta aos Hebreus. Cristo é maior que o sacrifício, maior do que as ofertas, maior que o sacerdote. Ele mesmo se ofereceu. Ele é a oferta. Quando Cristo sofreu a morte fora do arraial, sobre a cruz do Calvário, ele descarta-se dos costumes dos levíticos. Versículo 12 diz, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Agora esses costumes ritualísticos, irmãos, são supérfluos. Então veja bem, nós somos chamados a confiar na graça, nós não somos chamados a confiar no ritual que ninguém queira impor sobre nós. É por isso que o autor no versículo 13 diz, saiamos pois a ele fora do acampamento, descansemos à sombra da graça de Cristo, não há mais necessidade de rituais, de comidas especiais. E eu vou dizer um negócio para você, o povo evangélico, se pudesse, recosturava o véu. O véu lá do santuário, que foi rasgado, quando Cristo morreu. E eu vou dizer, eles recosturavam com lona, que é para não rasgar de novo. Porque hoje você está vendo no meio comidas especiais,
roupas sagradas, usos e costumes, objetos ungidos. A gente tem muito disso. Tudo isso numa tentativa barata de atribuir a elementos, a rituais inanimados, o poder que há somente na graça de Cristo. Na verdade, irmãos, isso só acaba separando aqueles que Jesus quer aproximar. Nós não precisamos de mais nada além da graça de Cristo. Cantamos aqui, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. É nada além do sangue de Jesus. Somente Cristo Jesus. E o autor diz isso, por quê? Porque aqueles irmãos hebreus, eles queriam voltar aos velhos costumes, aos velhos rituais. Não, eu preciso fazer desse jeito aqui, porque senão o Senhor nos aceita. Nós somos inaceitáveis. Façamos o que façamos. O que nos torna aceitáveis é o sacrifício de Cristo. Não são os nossos méritos. Queremos crescer espiritualmente, precisamos amadurecer espiritualmente, confia na graça, irmãos. Não confie em você. 4, mantenha a esperança. Fica firme na esperança. A gente tem enfrentado dias de luta, né? Irmãos enfermos, irmãos e mais irmãos enfermos, coração entristece. Mas olha o que diz o versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Falamos isso até na escola bíblica, né? O prefeito aqui pode ser ruim, mas há um governo que nos espera. Há um governador santo, perfeito. Outra exortação que nós recebemos é que nós não devemos estar presos às coisas desse mundo, irmãos. Nossa esperança não pode estar aqui. Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, ou venhamos a ter aqui, é tudo temporário. Em todos os sentidos, tá? Se tivermos paz aqui, ela será temporária. Mas se tivermos guerras também, ela será temporária. Aqui são amostras daquilo que nós podemos ter, ou com Cristo ou longe de Cristo, na eternidade. Não se engane, não se iluda. Esses dias aí um pastor conhecido lançou uma heresia. A heresia é velha, é que na boca dele é nova. A heresia é antiga, né? A ideia do universalismo. Mas será que Deus vai condenar alguém? Vai. Eu vou dizer mais, já condenou. Não vai, já fez. Já fez isso. E ele diz que fez isso. Ele faz separação entre os justos e os ímpios. Os justos florescerão, os ímpios serão arrancados. É a justiça dele. E a nossa esperança está nas mãos dele. Então, nada do que possamos ter aqui é eterno. Só a nossa relação com Deus adentra a eternidade. Por isso devemos manter a esperança. A nossa esperança está na eternidade de Cristo. Lembremos da admoestação do Salvador Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 21, Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A nossa esperança está no céu, com Cristo, de forma que não devemos considerar nada o que temos aqui como algo precioso demais, a ponto de estarmos dispostos a pecar contra Deus, caso venhamos a perder. É isso que a gente precisa pensar. O que se você perder aqui, você blasfema contra Deus? Tem alguma coisa? Se tiver, inclusive, você sacrifica no altar do Senhor. Eu vou mudar o tema aqui que a gente está falando aqui. Se tiver, você entrega no altar do Senhor, porque isso é um ídolo. Qualquer coisa que, se o Senhor tirar de nós, nos levar a blasfemar contra Ele, é um ídolo do nosso coração. Seja um cônjuge, seja um filho, seja o que for. É um ídolo do nosso coração. A nossa esperança não está nas coisas aqui. Inclusive a esperança no céu, viu, irmão? A gente precisa mudar alguns discursos dos nossos velórios. Tá? É verdade. Às vezes você vai no velório, não, irmão, consola, porque você vai encontrar com ele no céu.
Se eu não encontrar com Ele no céu, também está tudo bem. Eu quero encontrar com Cristo no céu. Parece que o consolo está querendo encontrar com um parente. Céu não é uma festa de Natal e Ano Novo, onde a gente vai rever o povo lá tudo. Tem gente até que a pessoa passou nessa perspectiva, nem quero ir, porque tem umas festas de Natal e Ano Novo que são tensas, né? Mas no céu é renovado, pela graça, é tudo perfeito, tá? Não vai ter amigo da onça, amigo secreto, ninguém brigando por bolo, nada dessas coisas. Mas, irmãos, a nossa esperança de uma vida eterna não é de nós encontrarmos com os nossos parentes. Temos expectativa de termos eles lá e nos alegraremos com eles lá por ver a salvação de Cristo. Quero muito encontrar com o meu pai que faleceu no céu. Por ver a salvação de Cristo estendida a ele no céu. Mas eu quero mais encontrar com Cristo no céu. Porque eu amo meu pai. E a gente sente saudade, mexe, vira, conversa com a minha mãe, com o meu irmão, a gente lembra, às vezes com as minhas meninas, falando, e o vô, tá? Elas falam de um vô que elas nunca viram. Minhas meninas não conhecem, minhas meninas não viram o vô. Elas falam de um vô que elas nunca viram, conviveram com ele, morreu antes delas virem. Então, elas falam de coisas, que ele faria isso, que ele faria aquilo, elas não têm ideia de quem era esse homem. Entendeu? Só que se ele não estiver lá, embora eu queira que ele esteja, continua sendo o céu. Se Cristo não estiver lá, eu estou no lugar errado. Você entende isso? A questão de perspectiva, de esperança. Se Cristo não estiver lá, eu errei o endereço. Então a esperança nossa está em Cristo no céu. A gente precisa mudar um pouco essa perspectiva de esperança. Aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós ansiamos por uma pátria celestial. Até o Felipe falou agora há pouco na escola bíblica dominical, a gente precisa tratar dessas questões numa perspectiva mais escatológica, de esperança final, de esperança celeste, de esperança em Cristo. A gente amadurece com isso, irmãos. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar fatalista, você não vai ficar pessimista com esse mundo, muito pelo contrário. Você vai olhar para o mundo com novas lentes, amando ao Senhor no mundo e desejando encontrar com o Senhor na glória. Mantenha a esperança. Quinto, vivamos em adoração. Versos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois tais sacrifícios agradam, ou melhor, de tais sacrifícios Deus se agrada. Novamente aqui nós vemos uma comparação entre os rituais do Antigo Testamento e o que se pede de um crente na nova aliança. Uma vez que nós já alcançamos a graça diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus, agora, por meio de Cristo Jesus, versículo 15 que nós lemos, nós devemos oferecer a Deus o que? Um sacrifício de louvor. Não vou oferecer mais carneiro, cabrito, nada. Agora eu entendo que Cristo morreu no meu lugar, eu tenho acesso a Ele, e agora o sacrifício que eu ofereço a Ele é de louvor, agradecendo a Ele pela obra maravilhosa dEle, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem uma canção, eu gostava muito de cantar, a gente precisa cantar na igreja, né? O mais antigo vão lembrar, o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. E aí ele fala, ainda que cadeias vêm me prender, tal, meus, é maravilhoso. Quem lembrou, eu já sei que é mais antigo, ou tem o disco e ouviu há pouco tempo também, pode ser. E se tem disco também é mais antigo. Se tem disco é mais antigo, pronto, né? Quem tem coleção de disco em casa, não precisa dizer nada, né? De CD já é antigo, né? Então assim, olha só, irmãos, veja bem o que o autor diz. Nós não precisamos oferecer nenhum outro tipo de sacrifício. Nós reconhecemos a graça, agora louvamos a Deus. Tendo Cristo morrido e feito a oferta pelos nossos pecados, agora nós devemos demonstrar por meio de Jesus uma conduta que é adequada àqueles que são redimidos. E qual é essa conduta?
fixar nossa esperança na cidade celestial, nós vimos aqui no versículo 14. Segundo, fazer com que os nossos lábios transbordem um coração cheio de gratidão. Por meio de Jesus, eu ofereço sacrifício de louvor, que é fruto do quê? De lábios que confessam a Cristo Jesus. E ainda no versículo 16, seguir o modelo de Cristo nas nossas ações. Ele diz o quê? Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Lembra de Jesus fazendo milagres no sábado, em qualquer dia? Oh, Jesus fala, peraí, mas esse aqui está passando necessidade, vou fazer o milagre no sábado. Eu lembro daquele paralítico há 38 anos do lado do poço, e ele esperando que um anjo viesse. Jesus foi lá, o que você quer, meu filho? Eu estou esperando o anjo vem, mas quando o anjo vem, o povo vai lá e pula na frente. Eu estou aqui há 38 anos. Jesus foi, pega as coisas e vai embora. Detalhe, o homem saiu andando, perguntaram para ele, quem fez isso? Ele falou, não sei. O homem mandou pegar as coisas e sair andando, eu peguei e saí andando. Jesus não estava nem um pouco preocupado com a sua popularidade. Ele estava literalmente fazendo bem naquele homem. É o mesmo Jesus que visitou Zaqueu. É o mesmo Jesus que chamou Mateus. É o mesmo Jesus que não condenou aquela mulher adúltera, antes a salvou. É o mesmo Jesus que recebeu aquela conhecida pecadora na casa de Simão. É o mesmo Jesus que foi para a cruz do Calvário salvar a mim e a você. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo nas nossas ações. Diga-se de passagem, de tais sacrifícios. Qual é a oferta que Deus requer de nós agora? A oferta de uma vida condizente com o Evangelho. É disso que Deus se agrada. Assim nós não oferecemos mais carneiros, novilhos, bodes, mas nós oferecemos o quê? Louvores. Pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido no nosso lugar. Haja vista a importância da gente cantar coisa bíblica, viu, irmãos? E da gente ter um discernimento na igreja sobre o que é louvor. Por quê? Nem tudo que o crente canta é louvor. Sabia? Não é porque o crente cantou que se tornou louvor. Ele está cantando lá, Deus vai fazendo não sei o que lá para você, para você. Isso não é louvor, está falando para você. Louvor diz o que Deus é e o que Ele faz. Louvor exalta a pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor é direcionado única e exclusivamente a Deus. E é o que o texto diz. Nós vamos oferecer a Deus louvor. A igreja precisa estar muito atenta a isso. Por quê? Porque agora nós oferecemos a Ele, porque Ele já se ofereceu em nosso lugar. E esses sacrifícios em forma de louvor, agora devem ser oferecidos tanto pelos lábios, testemunho, fruto de lábios que confessam o seu nome, quanto por atos de serviço que podem ser feitos em todo tempo e lugar. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Lembra do momento de dízimo que nós falamos aqui? Mútua cooperação. Vejamos ainda Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos da família da fé. Para a gente terminar. Quer crescer espiritualmente nesse processo? O autor diz que a gente deve orar uns pelos outros. Versículos 18 e 19. Orem por nós, pois estamos certos que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. O autor mostra também a importância da intercessão dos irmãos da igreja. O autor apresenta aqui o seu pedido pessoal. Ele pede quanto à sua vida, seu testemunho, seu serviço e o seu desejo de voltar para encontrar com eles. Veja bem, é o autor bíblico, irmãos. É o homem inspirado por Deus para trazer a mensagem do Evangelho, dizendo, ore por mim, irmãos. Paulo pede para orar por ele. Outros tantos irmãos, João, Pedro, pede que orem por eles. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós, irmãos, nós devemos orar pela igreja. E veja o que o autor diz no versículo 19. Peço com insistência, devemos orar, irmãos, para que nós fiquemos firmes em meio às lutas, para que não sucumbamos ao pecado, para que não desesperemos no meio das tribulações, para que não desanimemos no meio da dor, para que sintamos o sustento do Senhor no meio da adversidade. Orem uns pelos outros. E ele termina aqui com a bênção. E é o que eu quero terminar. Sobre nós, sobre eu, sobre você, sobre a igreja do Senhor.
essa mensagem de hoje. Eu queria até convidar que você ficasse em pé e abrisse a sua Bíblia aí nesse texto de Hebreus. Versículo 20, 21 e depois o 25. O autor termina essa mensagem dizendo exatamente assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A graça esteja com todos vocês. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, a crescermos no poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente vá em paz e tenha um domingo na graça de Cristo Jesus. Dá um abraço no irmão que está do seu lado, desejo um bom domingo para ele, que o Senhor nos abençoe.